Eu não sei qual é a situação na qual você está inserido, inserida. Mas eu sei que a tua situação pode ser parecida com a situação de uma pessoa que até um tempinho atrás a sua vida era só vitória. Alegrias, as coisas davam certo, não precisava nem de esforço. Parece que a vida caminhava como uma bola descendo ladeira abaixo. Mas de repente a coisa mudou. Você se viu num buraco. Parece que você, quanto mais se esforça para sair dele, mais profundo você vai. E por mais que você ore, tudo parece não sair do lugar. E quando você olha à sua volta, tem gente que nem tem compromisso com Deus e parece que está melhor do que você. Aí você pensa, para mim não dá. Desse jeito não, eu não aguento mais. E quando você já está pensando em desistir, te aparece um vídeo desse na internet dizendo: antes de desistir, ouça a última palavra de Deus para você. Antes de você fazer qualquer coisa, eu te peço alguns minutinhos da sua atenção. Depois você pode fazer o que quiser. Mas primeiro ouça o que eu tenho a dizer para você da parte de Deus. Porque é Deus que impulsiona a gente a falar no nome dele, tentando transmitir uma mensagem de vida para as pessoas. Não deixe o diabo tentar te enganar com pensamentos negativos, do tipo, quem é essa pessoa? Essa pessoa não sabe de nada, não vale a pena, não gaste o seu tempo. Essa vozinha que fica falando no seu ouvido é uma voz daquele que quer ver o seu fim, quer destruir você. Ele não vê a hora de você jogar a toalha, para ele pular de alegria e gritar: eu venci! Na verdade, ele gostaria mesmo era de vencer a Deus, né? Mas ele jamais vai conseguir isso. E como ele não consegue vencer a Deus, ele consegue pelo menos causar tristeza para Deus. Porque quando um filho, quando uma filha dele desiste, desanima, põe um fim na sua vida, a vitória acaba sendo do inimigo de Deus. E aí, o coração de Deus se entristece por ver que o inimigo consegue vencer as pessoas na conversa, na pressão, no desânimo. Por isso eu te peço, por favor, antes de desistir, ouça a última palavra de Deus para você. Eu sei que talvez você não está nem afim de ver o que está escrito na Bíblia. Por isso eu nem vou pedir para você abrir Bíblia nenhuma. Mas eu quero dizer para você que no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, tem a história de Elias. Lá no versículo 15 e 16, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha só, Elias havia tido uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Elias havia exterminado aqueles falsos profetas e havia glorificado o nome de Deus por meio de uma vitória estrondosa diante de Acabe e Jezabel. Todavia, não se sabe por que cargas d'água que, ao receber uma ameaça, uma simples ameaça de Jezabel, Elias fica apavorado, amargurado. Elias entra numa crise tão grande ao ponto de fugir e se esconder dentro de uma caverna e pedir para si a morte. E aqui eu quero destacar uma coisa importante. A gente tem mania de sempre olhar para as pessoas da Bíblia e achar que essas pessoas eram super-homens, super-mulheres, pessoas com uma estrutura muito melhor ou maior do que a nossa. Mas não é assim.
A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, um homem formado do mesmo pó que você, suscetível aos mesmos sentimentos, inclusive sentimento de desânimo, de derrota. E foi isso que aconteceu com Elias, mesmo depois de uma grande vitória. Depois de um tempo em que tudo ia bem, as coisas estavam caminhando, Elias estava firme com o Senhor, exercendo o seu ministério, dando passos largos na sua caminhada. Venceu um grande desafio, orou a Deus e veio fogo do céu, consumiu o sacrifício, derrotou aqueles falsos profetas. Elias estava vivendo um momento de glória na sua vida, quando de repente uma ameaça de uma mulher o põe em pânico. Sabe por quê? Porque Elias era homem semelhante a nós, a mim e a você. Elias era uma pessoa, um ser humano com a mesma estrutura sua. A segunda coisa que eu quero dizer para você é: não avalie a vida das pessoas à sua volta com base naquilo que você vê ou pensa. Lembra quando eu disse que você olha à sua volta e pessoas que nem servem a Deus parece que estão muito melhor do que você? A gente tem a mania de pensar assim porque a gente avalia a pessoa com base naquilo que a gente vê ou pensa. Mas olha, aquilo que a gente vê ou pensa de algumas pessoas é só a ponta de um iceberg. Iceberg é aquele enorme bloco de gelo que fica no mar. E a gente, quando vê um iceberg, a gente se assusta com aquela ponta de gelo que está no meio do mar, mas a gente não sabe, às vezes, que a ponta que está abaixo do mar, fora da nossa visão, é muito maior do que aquilo que a gente está vendo. Assim é a vida das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa com um sorriso nos lábios passando ao seu lado, e você pensa: nossa, fulano está bem melhor do que eu. Você não sabe as noites de amargura, de choro e de angústia que essa pessoa passa. Você não sabe o quanto custou para essa pessoa conseguir colocar esse sorriso nos lábios. E talvez é um sorriso falso. Um sorriso que esconde atrás dele um grito de desespero, de dor, de angústia. Então não fique comparando a sua vida com a vida das pessoas que você vê. Quando for para comparar, compare você com você mesma. Você mesmo. Terceira coisa, quer um bom conselho? Risque da sua vida essa hipótese de deixar Deus, abandonar Deus, parar com Deus, por qualquer problema, por qualquer frustração, por qualquer crise. Essa história de vou parar com Deus, eu não consigo mais caminhar. Pare com isso. Certa vez, quando Jesus pregou um sermão duro, os discípulos dele, ao ouvir aquelas palavras, o abandonaram. Foram embora. Ficaram só os 12. E aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Risque da sua mente essa hipótese de você deixar Deus, porque isso é, no mínimo, uma bobagem. Se existe alguém que está torcendo por você, se existe alguém que chora por você, se existe alguém que te ama, mas te ama de tal maneira que deu tudo o que ele tinha de melhor para poder te resgatar da perdição eterna, para poder reconciliar você com ele, se existe alguém que fez tudo por você, esse alguém se chama Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Risque da sua vida essa hipótese de querer deixar Deus por algum problema ou frustração.
Porque se não for para você caminhar com Deus, você vai caminhar com quem? Com o diabo? Você acha mesmo que o diabo pode querer o seu bem? Você acha mesmo que o diabo pode te ajudar? O diabo só pode te ajudar a puxar o gatilho, a torcer a corda. O diabo só pode te ajudar a te levar pro buraco. Aliás, é bem provável que se você já está no buraco, foi ele que te levou para aí. Deus quer te tirar do buraco, Deus quer te tirar de dentro dessa caverna. E a quarta coisa que eu tenho para te dizer, não importa a crise, não importa se você chegou aí por culpa sua ou por culpa do diabo, se porque você fez o certo ou porque você fez errado, não desanime, porque Deus acredita em você. Deus acredita na sua capacidade de sair dessa com a ajuda dele. E o principal, seja na tua vida ou na de quem quer que seja, em tudo o que acontece no mundo ou fora dele, a última palavra é de Deus. Assim como foi na vida do profeta Elias. Como eu disse, o profeta Elias teve momentos de glória, de louvor, momentos de força, momentos de vitória. Mas ele passou também maus bocados, ao ponto de entrar numa caverna e pedir para si a morte. E ele mesmo estava achando que tudo tinha acabado para ele. Talvez ele estivesse assim como está você. E então ele pede para morrer. Ele desanima, ele desiste de tudo. Mas olha o que Deus pede para ele. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: ei, Elias, você não vai desistir não, meu filho. Eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te levantar. E antes de morrer, tu vais entrar num palácio ainda. Tu estarás diante de um rei. Você não vai morrer não, Elias. Tem coisas para eu cumprir na tua vida ainda. Você ainda vai ungir Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E mais, você ainda vai preparar o teu sucessor, que será Eliseu. Então, Elias, eu ainda tenho planos na tua vida, eu tenho propósito na tua vida, eu tenho muitas coisas para realizar na tua vida. A mesma coisa Deus tem na tua vida. Deus ainda vai te levar a lugares que você jamais imaginou estar. Deus ainda vai te levar a lugares de honra, de destaque. Deus ainda vai dar a você capacidade para deixar um legado muito maior e melhor do que você possa imaginar. Porque Deus é poderoso. E mais, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse Deus é demais, esse Deus é poderoso e esse Deus tem para você uma palavra na tua vida. E a palavra de Deus para você é: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você. Deus me mandou dizer: coragem, enxuga essas lágrimas. Levante-se, porque o Senhor dos Exércitos vai à frente dessa batalha e Ele vai te entregar a vitória, especialmente para que o mundo veja e glorifique o nome daquele que está sobre todo o nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.